Olá, a paz do Senhor, querido irmão, a paz do Senhor, querida irmã, trago-vos uma mensagem de fé, ânimo, vigor e esperança para este momento, que traz como tema Deus ainda está no controle, e como texto base, Jeremias, capítulo 26, versículo 14, que nos fala o seguinte: quanto a mim, eis que eu estou nas vossas mãos, fazei de mim conforme o que for bom e reto aos vossos olhos. O contexto do versículo lido nos revela acerca da ameaça de morte sofrida pelo profeta Jeremias, também conhecido como profeta das lágrimas. Mas antes de adentrarmos o referido contexto, convém destacar que Jeremias foi um profeta nascido em família de sacerdotes da cidade de Anatote. Ao tempo de Jeremias, conforme relata Flávio Josefo no seu História dos Hebreus, os sacerdotes em Israel eram honrados como se pertencessem à nobreza. Apesar do prestígio e honra que teria como sacerdote, Jeremias, contudo, todavia, preferiu obedecer ao Senhor Deus, que o convocou para ser profeta, exerceu o ofício de profeta no capítulo 1, versículo 5, versículo 10 e versículo 18. Versículo 5, antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Jeremias profetizou durante 40 anos, no período pré e pós-exílio, ou seja, antes de Babilônia e depois do exílio na Babilônia. Porém, as autoridades e boa parte do povo hebreu não receberam bem as suas mensagens. Jeremias foi rejeitado, perseguido, chegando até mesmo a ser jogado em uma cisterna. Todavia, contudo, porém, Deus nunca o abandonou, e Deus não desamparou, não abandonou Jeremias. O eunuco etíope Ebed-Meleque tira Jeremias da cisterna, e Deus assim poupa a vida do seu servo, do seu profeta Jeremias. Em seu tempo, o povo hebreu foi levado cativo para a Babilônia em 3 levas, no ano 606, ano 597 e depois, 10 anos depois, o ano 587 a.C. E tudo isso em consequência da idolatria e da rebeldia do povo hebreu quanto ao Deus de Israel. No tempo de Jeremias, Astarote, a deusa da fertilidade e da guerra, era adorada por Israel em um culto lascivo. Muitas mulheres de Judá adoravam Astarote como a rainha dos céus. Em sua época, o povo judeu vivia como se Deus não existisse. O povo que Deus escolhera para levar o seu nome e serem único na adoração a Deus, conscientemente havia deixado a adoração a Deus para adorar deuses feitos por mãos humanas. Esqueceram-se do Deus que, como um forte, os arrancou da escravidão da terra do Egito. Mal sabia o povo que, devido a seus pecados e rebeldia, enfrentariam 70 anos de cativeiro. Sobre isso, advertia Jeremias, conclamando o povo para retornar aos caminhos do Senhor. Jeremias fora chamado por Deus não para ser homem do povo, para ser popular, para ser estrela, mas para ser profeta, com uma mensagem dura de exortação em meio a um povo de coração obstinado e duro de serviço. A este povo, Deus usa Jeremias para profetizar. No versículo 8, capítulo 26, nos informa que, acabando Jeremias de dizer tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, os sacerdotes e os profetas o seguraram, dizendo: certamente morrerás. No versículo 11, a ameaça de morte foi confirmada. Então falaram os sacerdotes e os profetas aos príncipes e a todo o povo, dizendo: este homem é réu de morte, porque profetizou contra esta cidade. Só que há uma questão interessante aqui de se abordar aqui. Quem levantou Jeremias foi Deus. E ninguém toca ou mata quem Deus escolheu, quem Deus levantou para vencer. Pode até os falsos sacerdotes e profetas ameaçar, pode até o inferno contra a tua vida se levantar. Todavia, se é Deus quem te escolheu, se é Deus quem te chamou, se é Deus quem te levantou, nenhum fio de cabelo da sua cabeça será tocado. Deus ainda está no controle da tua vida. Talvez esta situação que você passa e enfrenta fugiu ao teu controle, como havia fugido ao controle de Jeremias. Sacerdotes e profetas, em maior número, o cercam e o ameaçam de morte. Sua única reação
foi dizer o que lemos no versículo tema: quanto a mim, estou nas vossas mãos, fazei de mim conforme o que for bom e reto aos vossos olhos. Quem sabe comemoraram a vitória antes do tempo, mas comemoraram, como eu disse, antes do tempo. Jeremias não estava nas mãos dos falsos sacerdotes e profetas, Jeremias estava nas mãos de Deus. Você está nas mãos do meu Deus. O mesmo Deus que determinava sobre a vida de Jeremias é o mesmo Deus que determina sobre a sua vida. E é exatamente por isso que esse deserto não vai te matar. Você não irá sucumbir diante desta luta, diante dessa dor. Não, jamais. Deus ainda tem o controle da situação. E esta situação vai mudar em nome de Jesus. Deus já marcou o dia e a hora em que este deserto vai acabar. Lamando e assaio com Montreal. Quem sabe Jeremias pensou, acabou aqui, encerrou-se aqui. Ministério curto, interrompido antes do tempo. Quem se levantou contra Jeremias foi a elite da época, composta pela classe sacerdotal e pela classe de profetas. Mas todavia, ainda que a elite se levantou contra Jeremias, quem estava com Jeremias era muito maior. Quem está com você é maior do que a luta que você passa ou enfrenta. Sabe, aquela situação em que tudo parece dizer ao contrário, tudo parece conspirar contra você, parece até uma bola de neve, uma luta atrás da outra. Sabe aquela situação que parece não haver mais saída, não haver mais esperança, não haver mais meios de solução? Pois é justamente esta situação que enfrentou Jeremias nesse versículo e capítulo. Jeremias 1,19, Deus disse a Jeremias, logo no início do seu ministério: e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor dos Exércitos, para te livrar. Mas na hora que a luta engrossou contra Jeremias, na hora que a sua vida correu um sério risco, Jeremias se esqueceu da promessa que Deus lhe fez. E como se estivesse entregando os pontos, exclama: quanto a mim, eis que eu estou nas vossas mãos. A luta, o deserto, a dor, pode até fazer você esquecer das promessas de Deus, do Deus que está contigo, assim como Jeremias se esqueceu da promessa que Deus lhe fez. No versículo 20 do capítulo 15, eu farei de você uma muralha de bronze fortificada. Diante deste povo, lutarão contra você, mas não prevalecerão, pois eu estou com você para resgatá-lo e para salvá-lo, assim diz o Senhor. O mesmo acontece conosco. Momento de dor e desespero, nos esquecemos de Salmos 94:14, pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança. Nos esquecemos de Salmo 17, versículo 8, proteja-me, ó Deus, como a menina dos seus olhos, esconda-me à sombra das tuas asas, lamande e assaio, como onduriedé. Todavia, Deus nunca esquece um filho seu ou uma filha sua. Não. Deus nunca esquece quem pertence a Ele. Se você é dele, este mal que pretendia invadir teu lar não vai conseguir. Se você é dele, deste leito, tu irás levantar. Se você é dele, esta situação irá mudar. Se você é dele, este deserto vai passar. Se você é dele, este choro irá afindar. Se você é dele, esse louvor, esse lamento, melhor dizendo, será trocado por louvor de gratidão. Se você é dele, quem te viu no deserto te verá no meio da exaltação. Creia, Deus ainda está no controle desta situação.